TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Muito bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu vou começar o programa de hoje entrevistando um dos melhores advogados criminalistas, não só do Acre, mas da Amazônia. Ele também é escritor, é poeta, é filósofo, historiador e professor, Sanderson Moura. Ele já foi líder estudantil, já fez muitas coisas aqui. É um dos que ele saiu do interior para vencer através do seu talento, da sua determinação, da sua coragem, do trabalho aqui na capital, e hoje é comprovadamente uma referência quando se fala em advogado, sobretudo o advogado criminalista. Seja bem-vindo, doutor Sanderson Moura. É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito bom dia. Bom dia, meu amigo Muniz. Quanto tempo, né, meu amigo? Você Pois é um amigo de longas datas. É uma satisfação também estar aqui falando para a sociedade acreana. É sempre um prazer estar aqui, sendo Legal. entrevistado por você. Sanderson, antes de entrarmos de fato na nossa conversa, no nosso ponto principal, há mais de 20 anos, quando você fazia movimento estudantil, quando era integrante, um dos líderes do movimento estudantil, você foi presidente do DCE, exerceu outros mandatos. Você imaginou chegar tão longe e ser, em poucos anos, reconhecido como um dos melhores advogados da área criminalista aqui na nossa região? Muniz, eu vim para Rio Branco com essa vontade de estudar, né? Estudar, de me informar, de ter meu espaço na sociedade. Mas inicialmente você foi um professor de história. Isso, Muitos professor de imaginavam que você ia parar por aí e seguir apenas a carreira acadêmica, ou seja, ou virar um professor e de lá não sair, ficar na universidade. Isso. Agora, tem um fator que foi sempre preponderante na minha vida, a paixão pela oratória. E essa paixão pela oratória me levou a ser professor. E no decorrer de ser professor, eu descobri outra paixão, que seria advogado do Tribunal do Júri. Então, essa paixão pela oratória, pelo estudo da eloquência, sempre me levou para profissões que tivessem alguma relação com ela. Ser professor, ser advogado, hoje também está nessa perspectiva da vida política. Então, o centro dos meus estudos, o objeto dos meus estudos sempre foi o estudo da oratória, da retórica. E hoje eu sou advogado exatamente por essa paixão pelo Tribunal do Júri. Pelo júri, né, pela oratória. Desde pequeno eu sempre estudei esse assunto. Fui líder estudantil na 5ª série, na 6ª, na 7ª. Eu sempre tive uma participação no movimento estudantil, no Diretório Central dos Estudantes da Universidade, no Centro Acadêmico de História e também na vida dos sindicatos aqui do Acre, né, do Sindicato da Educação, da própria Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje tenho também a Escola de Atenas, que é uma escola que eu fundei com o objetivo de ensinar oratória. Participam filósofos, historiadores, jornalistas, gente de todo tipo, para aprender essa arte de falar bem. Em 2019, eu não lembro bem o mês, mas foi no segundo semestre, no início do segundo semestre, eu fui a uma palestra sua, lá no auditório aqui pertinho, né? No auditório da Livraria Paim. E eu fui apenas para marcar presença, porque eu precisava voltar para terminar a minha coluna. E eu confesso que eu fiquei até o fim. E não é todo mundo que consegue se expressar, falar bem, falar com elegância e ao mesmo tempo prender a atenção de quem está ouvindo. Você conseguiu isso de forma muito fácil, aliás, acho fácil para falar, né? Eu acho que até chegar lá não foi tão fácil assim, né, Sanderson? Porque o orador, ele tem que ter um compromisso com o ouvinte, ele tem que ter um carinho com o ouvinte, com a atenção dos ouvintes. Então ele faz tudo para conquistar a atenção do ouvinte. Não é bajular, mas é dar atenção, é olhar, é tentar convencer a pessoa que está ali ouvindo, é tratar bem, é não criar conflito com o seu auditório, é acolher as pessoas que estão naquele ambiente. Então a pérola preciosa de quem fala bem em público é o ouvinte. Se ele perde a atenção e o carinho dos ouvintes, ele perde a sua capacidade de convencer. Então ele tem uma grande atenção e um grande carinho por quem está ali ouvindo. Eu vi ali que em alguns momentos, eu não sei se você percebia que poderia não estar agradando, aí você, sem perder o foco principal, você
joga outros assuntos ali no meio, abre uma janela ali, depois volta para o principal. Isso sem as pessoas perceberem assim, claramente. É uma tática também para você prender a atenção, ou seja, despertar a atenção de quem está um pouco já querendo se mandar? Isso, são os recursos que o orador Sim. usa, né? Para prender a atenção dos E seus o mais importante, ouvintes. se perdeu o foco. Sem perder o foco, são as digressões que a Sim. gente chama. O orador faz algumas digressões Sim. para tirar a pessoa do sono. Sim. Às vezes Sim. chama pelo nome, né? Muniz, meu amigo, É. satisfação, você está Conta aqui na uma nossa piadinha, palestra, conta uma piada. Uma historinha e né? tal, aí volta de novo. E volta de novo, aí fala o nome do Macedo. Sim. Ô Macedo, meu amigo, é uma alegria estar aqui, o Macedo bem sabe disso, então a pessoa se sentiu prestigiada ou ser chamada pelo nome. São técnicas que o Agora, não é orador fácil usa, fazer tudo isso sem perder o... sem perder o foco. Mas o orador, ele não pode perder o foco no que diz, mas de forma alguma ele pode perder a presença do auditório, a presença da audiência. Porque ele sabe que sem Tem o aquilo controle, ali... tem que ter o controle. É, né? tem que ter o Naturalmente. controle, porque sem aquilo ali, sua oratória vai por água abaixo, sim, né? Sim, legal. Então, o orador é que... O auditório é que faz o orador. E ali, você disse, não sei se você lembra, que ao se tornar um filósofo, você acabou sendo beneficiado na outra profissão, como advogado. Você disse que ficou muito mais experiente, muito mais seguro, muito mais focado naquilo que você estava disposto a fazer. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, eu sou um aprendiz de filosofia, um aprendiz de filósofo. Porque a filosofia ela é central na profissão do advogado, central na profissão do orador, do político também. Sim. Porque os grandes políticos da humanidade, do mundo antigo, foram filósofos. Foram pensadores que tiveram a dimensão filosófica. Péricles em Atenas, Marco Túlio Cícero em Roma, foram grandes pensadores da filosofia. Então a filosofia ensina a gente a ser um melhor ser humano, um melhor político, um melhor advogado. Tudo essa filosofia ela pode nos proporcionar. A filosofia é um saber central. Pena que muitas vezes ela é deturpada, né? As pessoas acham chata a filosofia, mas porque é um tipo de filosofia. A filosofia em si mesma é uma arte de viver, é uma arte de pensar, é uma arte de falar, é uma arte de se relacionar. Tudo isso significa, a filosofia significa amigo da sabedoria. Toda aquela pessoa que ama a sabedoria, de alguma maneira, é um filósofo. Pode ser um índio lá na aldeia, pode ser uma pessoa simples lá na periferia, pode ser um professor numa sala de aula. Aquele que ama a sabedoria, ele, de alguma maneira, ele é filósofo. A filosofia está dentro de nós, de alguma maneira. Doutor Sanderson, não gerar expectativas, no caso da relação entre advogado e paciente, esse termo foi usado recentemente, né? Antigamente não era paciente não, né? Como é que era antes? Quando a gente entra com habeas corpus, o termo realmente é paciente. Porque o habeas corpus Ele é o está seguinte... precisando ali, ele tá precisando de uma ajuda, de uma saúde jurídica. Jurídica, por quê? Porque o habeas corpus significa tenha o teu corpo, ou seja, a pessoa foi presa. E o habeas corpus significa tenha o teu corpo de volta. Por quê? Porque não está contigo, Ali, está preso. ali ele está totalmente dependente. Está totalmente dependente. Então, precisa Nada de um pode advogado fazer. como um médico entrar com um pedido para que ele tenha o corpo dele de volta. Então, naquele momento ali, ele é paciente. E o habeas corpus a gente chama juridicamente de remédio constitucional. Por isso que é o paciente. Por isso que a gente aplica o remédio constitucional ao paciente. Tá, agora... Em si mesmo, no geral, a gente chama de Isso, cliente. Mas eu não isso. gosto de chamar de cliente, eu gosto mais de chamar constituinte. Porque Entendi. cliente passa Sim, uma ele relação constituiu. muito, Sim, muito sim. comercial, né? É verdade. É. Agora, constituinte é mais elegante, eu gosto mais dessa palavra. Mas eu também uso cliente, às vezes. Doutor, não gerar expectativa ou falsas expectativas, aparentemente pode até não ser nada legal nessa relação. Mas no fundo acaba sendo, né? Porque você evita frustrações, é isso? Olha, o advogado ele tem que ser muito sincero com seus constituintes, porque ele tem uma profissão pela frente, então ele tem que zelar pela credibilidade dele. O advogado não pode deixar o cliente sem esperança. Olha, vamos lutar, é possível. Pois é, mas aí a tem que causa buscar é esse ponto de boa. equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. A causa é boa, a tese é boa, é possível até que a gente chegue a um resultado favorável, mas eu não estou lhe garantindo que você vai ser solto, absolvido não, porque não sou eu que julgo e tem outras questões envolvidas nesses acontecimentos. Mas eu posso lhe garantir que sua causa é boa, tem uma tese boa e as provas lhe são favoráveis. Então o advogado ele tem que ser sincero. Ali o cliente pode até não gostar, poxa, o advogado falou isso,
Mas ao longo do processo ele vai ver que ele não foi enganado, que o advogado está fazendo o trabalho dele, que o advogado está usando todos os recursos da lei. Eu não gosto de forma alguma para pegar uma causa e dizer eu vou resolver. Você vai sair, você vai ser absolvido, vai ser isso. De forma eu não faço isso, porque seria enganar a mim mesmo, seria enganar a minha própria profissão. E como eu vivo da advocacia, eu tenho que preservar a minha credibilidade profissional. Agora, muitos advogados fazem isso para ter o dinheiro ali no momento, aí depois o resultado é desfavorável, pressão do cliente, perde a credibilidade diante de juízes, de promotores da sociedade, e aí vai ter que procurar outra profissão para sobreviver, porque a advocacia em si é uma profissão ética. Pode até se cometer muitos desvios éticos, mas em si, a alma, a essência da advocacia, desde o seu nascedouro, na Grécia e em Roma, ela é algo ético. Legal. Ela é algo ético. Nós não fizemos isso ainda em função da pandemia e a gente prefere fazer de corpo presente e não através da internet. Mas logo, logo nós vamos criar aqui um quadro para receber um promotor, um juiz, um desembargador, um procurador, um defensor público. Certamente o senhor vai colaborar conosco também. Com certeza, meu amigo. Para a gente fazer com que justiça seja feita com um J maiúsculo. Isso, não é legal? Isso mesmo. Mas o nosso principal objetivo hoje aqui é falar principalmente sobre política. O senhor, podemos dizer que é não diria um pré-candidato, mas já pretende sim ser candidato ao Senado na eleição do ano que vem. O senhor está no PSOL. Pessoal, Como é que está acontecendo, então, essa articulação interna e também junto a outros partidos que pensam mais ou menos igual ao PSOL? olha, do ponto de vista interno do partido, que o pessoal é um partido no Acre organizado, é um partido que está com as suas finanças em dia, é um partido que tem vida orgânica e internamente está definido no pessoal essa pretensão de ter uma candidatura ao Senado Federal. Então isso não é polêmica interna dentro do pessoal, é algo garantido pelos seus dirigentes, Jamia, Jânio, Augusto, as pessoas que fazem parte do pessoal. Então internamente isso está bem resolvido, que estão com a pretensão de colocar meu nome ao Senado Federal. E nós estamos com conversas com outros partidos do mesmo campo, PT, PCdoB, PSB, nesse sentido também de ver a possibilidade de um diálogo para ver se é possível fazer uma Seriam aliança. inicialmente 5 partidos, já Cinco partidos. E aí tem o nome do Jorge Viana, que volta novamente ao debate, e o nome do Genilson, que também é um conterrâneo, é um tarauacaense. Então, no campo da esquerda, no campo progressista, tem esses 3 nomes. Jorge Viana, o nome do Genilson e o meu. E nisso já teve uma reunião e a gente pretende fazer outras reuniões para ver se é possível fazermos uma aliança nesse campo. O pessoal tem uma ideia clara de que tem um nome para ser lançado ao Senado Federal, que no caso é o meu nome. Efeito positivo aqui da audiência, eu não abri espaço para as pessoas fazerem, mas a democracia existe em sua plenitude, tem que existir. Um telespectador aqui não se identificou, disse o seguinte: doutor Sanderson, o senhor pretendia ser candidato ao Senado na eleição passada, é isso? É. E ele disse que já estava em campo fazendo articulação e o senhor desistiu. Ele quer saber o que levou o senhor a tomar a decisão. Na verdade, não foi eu que desisti. Foi, na verdade, uma rasteira que eu levei dentro do partido que eu estava para ser candidato ao Senado, que se aliaram com outros partidos, eu não pude ser candidato ao Senado. Então, nesse sentido, eu não desisti. Agora, a minha candidatura atualmente está colocada, pelo menos na minha pretensão de ser candidato ao Senado da República, para que eu possa dar minha contribuição à sociedade brasileira, à sociedade acreana também. Eu acredito que eu posso dar uma contribuição quanto político para melhorar a vida do nosso povo, para melhorar as instituições democráticas do Brasil. Eu acredito que eu possa dar essa contribuição. Não me coloco como melhor do que ninguém, mas eu acredito que eu possa me colocar nesse cenário para ajudar o povo do Acre. Sanderson, como eu falei, você foi uma das lideranças do movimento estudantil lá na UFAC. E muita gente acreditava que, a partir dali, você já poderia buscar um mandato eletivo. Mas você preferiu se qualificar ainda mais, estudar mais, deu um tempo e está voltando agora. Foi digamos assim, uma parada estratégica? Muniz, eu vejo quando eu paro para examinar minha vida, a trajetória, como tem sido, e eu vejo que é como deveria ter sido. Eu parei ali, eu concluí História, fui professor, estava no mestrado de História,
larguei para entrar no curso de Direito para realizar um sonho, um grande sonho, ser tribuno do júri, ser advogado do júri popular. Então, um extraordinário sonho na minha vida que eu precisava realizar para não ser um homem frustrado. Realizei, me tornei um tribuno do júri, me tornei um advogado criminalista do jeito que eu pretendia ser. E continuo amando minha profissão, continuo amando o júri, a advocacia, mas acredito que eu possa colocar isso dentro desse perfil de ser um advogado agora da sociedade, um advogado do Estado brasileiro, um advogado do Estado do Acre. Continuando o meu trabalho, como muitos advogados do júri já fizeram ao longo da história. Rui Barbosa foi advogado do júri, advogado criminalista. Pedro Simão foi advogado do júri, criminalista. Foram grandes personalidades da vida política do Brasil que saíram do tribunal do júri e foram direto, muitas vezes, para o Senado da República dar sua contribuição. Se tornam defensores não só mais de um indivíduo, mas de um povo, de uma sociedade, de uma democracia. Tá, eu acho que você respondeu a pergunta que eu vou fazer a seguir. Lá atrás, quem te serviu como uma referência já do passado e agora contemporânea? Você responde daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Roda a vinheta aí, ô Giovanni, por gentileza, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos para continuar a conversa com o doutor Sanderson Moura, digamos assim, pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Até já.